Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aqui com vocês o professor Gian Nobre para a gente dar sequência aos estudos dessa unidade de número 2. Vejamos o nosso objeto de conhecimento. Aula de número 36, vamos falar sobre os ângulos, o detalhamento, noção, usos e medida por meio de transferidor e ou tecnologias digitais. Resolver problemas utilizando a noção de ângulo. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. A gente vai começar a nossa aula fazendo uma pergunta. Vamos lá para a nossa cartela. Você sabia que o ângulo é muito utilizado no nosso dia a dia? Eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido essa palavra ângulo, não necessariamente na matemática, mas hoje você vai entender que ângulo tem medida e que sim, ele é um conteúdo da nossa matemática. Vamos assistir um vídeo para entender melhor. Desde a inclinação de uma rampa até o giro do ponteiro de um relógio, os ângulos estão presentes em diversos aspectos do nosso dia a dia. A inclinação da rampa é um ângulo cuidadosamente calculado para garantir a sua funcionalidade. Ângulos muito íngremes podem dificultar a subida. A abertura da tesoura é um ângulo que varia de acordo com o uso que se deseja dar à ferramenta. Para cortes mais precisos, é necessário um ângulo menor, enquanto para cortes mais grossos, um ângulo maior é mais adequado. O pouso e decolagem de um avião também dependem de ângulos precisos. O piloto precisa calcular o ângulo ideal para que o avião toque a pista com segurança e eficiência. Os ângulos estão em toda parte, nos ajudando a compreender e interagir com o mundo ao nosso redor. Então, vocês viram aí algumas das situações onde a gente pode utilizar os ângulos. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente começa a medir os ângulos, qual a origem, quais os elementos que a gente precisa para obter o ângulo. Então, vamos na nossa cartela. O que é um ângulo? Um ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que se encontra em um ponto comum. Então, vamos definir aqui, vamos identificar, na verdade, o que é uma semirreta. Aqui nesse exemplo, nós temos três ângulos. Olha só, nós temos esse ângulo aqui em cima, temos outro ângulo aqui da porta e também temos outro ângulo aqui da janela. E como é que esse ângulo se forma? Ele se forma pelo encontro das semirretas. Ó, nós temos essa semirreta aqui, que eu destaquei em vermelho. Temos essa outra semirreta aqui, ó, e que vão se encontrar onde? Elas vão se encontrar nesse ponto aqui, ó, no topo do telhado. Então, quando duas semirretas se encontram, a gente tem a formação de um ângulo. E o ângulo está representado aqui, ó, dessa forma, bem aqui no cantinho do topo do telhado. Aqui na porta, nós também temos duas semirretas. Ó, temos essa semirreta aqui na vertical, temos essa semirreta aqui na horizontal e também temos um ponto de encontro dessas semirretas, dessas duas semirretas, o que caracteriza o nosso ângulo. E aqui na janela, bem semelhante ao ângulo da porta. Ó, temos aqui essa semirreta, esta outra semirreta e o ponto de encontro dessas duas semirretas, gerando o quê? Gerando este ângulo aqui que vocês estão vendo. Então, o ângulo é essa medida, a medida da abertura entre duas semirretas. E a gente tem os elementos de um ângulo. Nós vamos marcar aqui o ponto de encontro das duas semirretas, a gente vai dizer que é o ponto O, ou ponto de origem. E aí nós temos
as semirretas OA, que vai do ponto O até o ponto A, vamos dizer que o ponto A acaba aqui no final da porta, e temos a semirreta OB, que encerra aqui neste ponto, no outro canto ali da porta. Então, vejam, nós temos as semirretas OA, que é esse pedaço aqui que vai do ponto O até o ponto A, e a semirreta OB, que vai do ponto O até o ponto B, e elas são chamadas de lados dos ângulos. Ok? Lados do ângulo. E a gente vai indicar esse ângulo por uma representação. A gente vai chamar ele de ângulo AOB. Por quê? É o ângulo que começa no ponto A, passa pelo vértice O, que é o encontro aqui das duas semirretas, e termina no ponto B. Por isso a gente chama de ângulo AOB. Às vezes a gente simplifica e chama simplesmente de ângulo O com o circunflexo aqui em cima. Mas a indicação AOB facilita a gente a identificar que o ângulo parte aqui do ponto A até o ponto B. E temos o arco que liga os dois lados vai indicar a abertura do ângulo que estamos considerando. Como assim a abertura do ângulo? Eu vou colocar aqui para vocês verem a reta na direção vertical aqui da porta e a outra aqui. O que é o ângulo? O que é essa abertura? Ó, se eu encostar uma reta na outra, elas não vão ter nenhum ângulo entre elas. A gente diz que é um ângulo zero. Mas conforme a gente vai abrindo aqui, ó, vejam que vai aumentando justamente a abertura desse ângulo, até chegar aqui. O mesmo vai acontecer no outro ângulo que a gente tem aqui, ó, que a gente tem aqui em cima. Vejam que esse ângulo de cima, ele tem uma abertura maior, olha só. Então, o ângulo, ele também tem o quê? Ele tem uma medida. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente usa a medida dos ângulos. Agora a gente vai exercitar um pouquinho o que a gente já aprendeu até aqui. Observe os ângulos a seguir e indique o vértice dos lados e como realizar a leitura de cada um deles. Então, a gente já sabe realizar a leitura de cada um deles, mas a gente precisa primeiro indicar o vértice. Quem é o vértice? O vértice é o ponto de encontro entre as semirretas. Então, quem é o vértice aqui do nosso item A? O vértice está aqui, ó. É justamente o ponto A. Então, nesse caso, o vértice é o ponto A. E quem é o ângulo? O ângulo sai daqui, ó, do ponto B da semirreta, do ponto B até o ponto A e vai do ponto A até o ponto C. Então, a gente pode indicar esse ângulo como o ângulo BAC. Então, vejam que é bem simples da gente identificar o vértice e o ângulo formado pelas semirretas. Aqui, no item B, quem é o vértice? O vértice é o encontro das duas semirretas. Nesse caso, o vértice é o ponto O. E quem é o ângulo? O ângulo é representado aqui, ó, por KOL. Ok? E aqui no item C, quem é o vértice? O vértice é o ponto aqui onde está o ângulo, é o ponto P. E qual é o ângulo? O ângulo a gente pode escrever ele como RPQ, porque nós temos as semirretas aqui, as semirretas R e Q, que estão se unindo para formar o ângulo P, certo? Então, vejam que é bem simples da gente identificar e nomear o vértice e os ângulos. Vamos ver uma situação
prática aqui onde a gente utiliza ângulos. Paulo e Mateus veem a trave de diferentes ângulos, conforme indicado na figura. Então, temos aqui o Paulo e o Mateus, cada um está numa posição diferente, olhando para a trave. Considerando que apenas o ângulo de visão de cada jogador mostrado na figura influenciará na marcação do gol, quem terá a maior chance de marcar gol? Então, a gente tem que olhar aqui quem que tem o maior ângulo, né? Quem tem o maior ângulo de visão vai conseguir, teoricamente, marcar o gol. Então, temos aqui o Paulo. Se a gente for observar, vejam que ele tem uma abertura maior de ângulo. Olha só, a gente consegue ver que o ângulo que ele visualiza a trave é maior. Acompanhem aqui o ângulo do Mateus. Olha só, o Mateus, como ele está aqui mais no canto da trave, ele já está um pouco mais limitado. Isso em relação ao ângulo. Vejam que o ângulo tem uma abertura um pouco menor. Então, nesse caso, quem tem mais chances vai ser quem? Quem tem um ângulo com abertura maior. Nesse caso, vai ser o Paulo. E agora a gente vai ver a relação entre ângulo e giro. Primeiro, o que é um giro? Ele é a rotação de um objeto em torno de um ponto fixo. É como se o objeto estivesse girando em torno de um eixo. O que isso quer dizer? A gente vai ver aqui algumas situações em que a gente já observou, que eu acredito que vocês já tenham visto na TV. Então, a medida do ângulo, ela vai estar diretamente relacionada à quantidade do giro que for realizado. Um ângulo maior vai corresponder a um giro maior, enquanto o ângulo menor vai corresponder a um giro menor. Vejam aqui o exemplo de uma ginasta. Quando ela faz o seu giro na trave, ela descreve a medida de um ângulo. A gente vai ter aqui alguns esquemas que vai mostrar as posições do atleta no giro. Imagine um atleta fazendo movimentos em uma barra horizontal. A barra horizontal, nesse caso, vai ser o nosso ponto fixo, o nosso ponto de referência. E a cada posição que ele se encontra, um ângulo diferente vai se formar. Nossa primeira situação, olha onde está a barra. A barra está aqui, onde o atleta está segurando. Esse vai ser o nosso ponto fixo. Então, vamos marcar aqui o ponto fixo. E a gente vai ter agora uma volta completa. Quando o atleta faz uma volta completa, ele faz isso aqui, ó. Ele gira ao redor da barra e completa a sua volta. Ó, nós temos aqui uma representação nesse esquema, ó, que está bem, que a gente consegue ver que nós temos o quê? Um círculo fechado. Então, essa é a volta completa, é o giro completo. O giro de meia volta. Novamente, a gente vai fixar aqui o ponto de referência, a nossa base, que vai ser o suporte da trave em que o atleta está segurando. O giro de meia volta, ele vai começar aqui e vem só até aqui. Então, esse é o giro de meia volta do atleta. Aqui, ó, está representado dessa forma, aqui nesse esquema ao lado. Então, temos meia volta aqui no giro desse atleta. E nós temos também o giro de 1/4 de volta. Vamos fixar aqui a reta e olha só, ele sobe até aqui, ó, até a metade da metade. E esse giro está representado nesse esquema aqui, ó. É como se ele fizesse o encontro de uma linha vertical com uma horizontal. E aí ele forma este ângulo, que tem essa representação, que é um ângulo muito especial, que a gente vai já ver o nome dele. Então, por que que a gente está vendo tudo isso?
A gente colocou aqui para vocês alguns exemplos em que a gente consegue observar os ângulos. Como eu falei, vocês já devem ter ouvido a palavra ângulo em algum lugar. A gente viu aqui a situação do ângulo de visão dos atletas que estão ali para fazer o gol, né? Para quem tem mais chance de fazer o gol, teoricamente seria aquele que tem o maior ângulo de visão. E a gente viu agora também o giro do atleta, ali na trave, que ele forma alguns ângulos. Só que, o que isso tem a ver com a matemática? Esses ângulos, eles apresentam algumas medidas. E a medida de ângulo é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Vocês também já devem ter visto em algum momento. Mas a gente está aqui para explicar desde o início de onde que vem essa medida e também por que a gente mostrou uma volta completa, meia volta, um quarto de volta. E isso está diretamente ligado à ferramenta que a gente vai apresentar para vocês agora e que a gente vai entender como que a gente faz para medir esses ângulos. Então, os ângulos, eles são medidos em graus. E para medir os ângulos, a gente usa um instrumento chamado transferidor. Ele é parecido com uma régua, só que ele tem um formato diferente. Ele tem um formato adequado para medir os ângulos. Vejam comigo aqui na cartela como que a gente vai fazer o uso do transferidor. Então, temos aqui o equipamento para fazer a medida do ângulo, que é conhecido como transferidor. Vejam que ele tem várias informações. Se a gente observar, ele começa aqui do 0, aí passa pelo 10, 20, 30, até chegar aqui no 180. Então, com o transferidor, a gente consegue medir qualquer valor de ângulo até 180, teoricamente. A gente tem aqui o centro do transferidor, temos a linha de fé, que é onde a gente vai pegar a nossa referência. E aqui, cada pontinho desse está contando 1 grau. Vejam que daqui para cá, a gente tem de 0 a 10. E nós temos vários pontinhos aqui entre o 0 e o 10. Temos 10 pontos, na verdade. Aqui no meio, a gente tem a medida de 5 graus. E assim por diante. Temos 6 graus, 7, 8, 9 graus, até formar os 10. Então, assim, a gente consegue realizar a medida de um ângulo. Vamos ver o passo a passo de como que a gente faz para medir esse ângulo. Primeiro, a gente vai posicionar o vértice do ângulo. Por isso que a gente precisa identificar o vértice do ângulo quando a gente for fazer a medição. Em segundo lugar, a gente alinha uma das semirretas com a linha de fé, que está lá no transferidor, sobre um dos lados do ângulo. A gente vai já ver tudo isso para vocês entenderem melhor. Terceiro passo, observe a direção em que será feita a medida, se é no sentido horário ou se é no sentido anti-horário, e leia a medida na escala do transferidor. Então, se a gente voltar aqui no transferidor, a gente vê que a gente tem aqui de 0 até 180, da esquerda para a direita, mas a gente também tem de 0 a 180, da direita para a esquerda. Por quê? Porque vai depender aqui, dessa direção que está no terceiro passo, a direção em que vai ser feita a medida. Tá, e agora na prática, como é que a gente faz? Agora a gente vai ver um vídeo que vai mostrar um exemplo de medição de um ângulo usando o transferidor. Então, para medir o ângulo com o transferidor, nós temos aí as duas semirretas formando o ângulo. A gente posiciona o vértice do ângulo bem no centro ali da linha guia do transferidor. E vejam que a gente tem a medida ali de 60 graus em vermelho, de 140 graus em verde, vai depender ali do ângulo que você está medindo. Então, veja que é bem simples a gente realizar a medida de um ângulo utilizando o transferidor. E agora a gente tem os tipos de ângulos. Nós temos os ângulos que recebem nomes especiais dependendo da sua medida. Conforme a sua medida, eles são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. A gente vai ver cada um deles. Primeiro, o ângulo agudo. Ele é o ângulo cuja medida da abertura
é menor do que a medida da abertura de um ângulo reto. E o que isso significa? Significa que esse ângulo, ele mede aqui entre 0, essa aqui é a medida 0, aqui a gente está considerando o 0 que está à direita do transferidor. Então, a gente vai medir o ângulo da direita para a esquerda. Então, o ângulo agudo, ele é o ângulo que é maior do que 0 e vai até 90. Então, ele é a partir do 0. Aqui no exemplo, a gente tem um ângulo de 30 graus, é um ângulo agudo, mas ó, o ângulo de 20 graus aqui também é agudo. E o ângulo de 10 graus, 10, 12 também vai ser um ângulo agudo. Vamos continuar aqui para cima, ó. Aí 40 graus, 50 graus também é um ângulo agudo, até o 89,9, por exemplo, digamos assim, ele é um ângulo agudo. Quando ele chega em 90 graus, deixa eu fazer aqui de novo, ele recebe um outro nome. Vou fazer mais grosso para vocês visualizarem melhor. Então, olha só. Quando ele chega em 90 graus, ele já recebe outro nome. Mas quando ele está aqui, ó, entre 90 e 0 graus, ele é um ângulo que a gente chama de ângulo agudo. O ângulo é reto quando ele tem exatamente 90 graus. Vejam. Considerando aqui novamente a abertura da direita para a esquerda, nós vamos ter a medida aqui, ó, do 0 fechando no 90. Então, o encontro dessas duas linhas aqui, uma na horizontal e outra na vertical, quando acontece assim, é um ângulo de 90 graus e ele recebe esse símbolo aqui, esse símbolo que representa o perpendicularismo, que é quando temos duas retas perpendiculares e elas formam exatamente aqui, ó, 90 graus, e esse recebe o nome de ângulo reto. Então, as nossas referências para calcular, para fazer a medida dos ângulos, são exatamente essas: 0 grau, 90 graus, que é o ângulo reto, que a gente acabou de conhecer, e 180 graus, que é a medida final do transferidor. A gente já vai ver qual o nome do ângulo que vem até 180 graus, mas aí a gente tem as nossas referências para a gente poder conseguir medir esses ângulos utilizando o transferidor. Então, quando a gente tem aqui, ó, um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, nós temos o ângulo agudo. Qualquer valor aqui entre 0 e 90 graus, a gente tem a medida de um ângulo agudo. Quando a medida é 90, nós temos o ângulo reto. E o próximo vai ser o ângulo obtuso. Quando é que o ângulo é obtuso? Quando a medida dele é maior aqui, ó, que 90 graus e menor que 180. 180 está bem aqui, né? Que é o limite do transferidor. Então, quando o ângulo tem uma abertura aqui, ó, que passa dos 90, ó, 90 está aqui na nossa referência. Mas quando esse ângulo passa dos 90 e chega ali próximo do 180, esse ângulo ele é chamado de ângulo obtuso. Então, mais uma vez, a gente utiliza as nossas referências, né? A referência entre o 0, 90 e 180 graus. Então, quando ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele recebe o nome de ângulo obtuso. E, finalmente, nós temos o ângulo raso, que é conhecido como a meia volta. Lembram que a gente viu o exemplo lá do atleta que fez a meia volta? Por quê? A meia volta é o ângulo de 180 graus. A gente começa medindo aqui, ó, da direita para a esquerda,
até completar a outra volta. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo raso, que é a medida de 180 graus. E aí vocês podem perguntar, professora, então a maior medida é de 180 graus? Não, a gente viu também a volta completa, não é verdade? A volta completa seria quanto? Bom, fazendo o esquema aqui, a gente já viu que meia volta a gente faz 180 graus. A volta completa seria quanto? Seria completar aqui e fechar a volta, não é? Então, a volta completa é de 360 graus. Então, por que o transferidor não tem 360 graus? Porque a gente consegue fazer todas as medidas. Mesmo que a gente tivesse um ângulo aqui, ó, até aqui, por exemplo, que passasse de 180 graus, a gente iria conseguir fazer a medida com o transferidor. Era só virar ele para baixo. Por quê? Porque a gente já sabia que na parte da meia volta já tinha 180 graus. Então, a gente posiciona o transferidor aqui, nessa região, para identificar qual o valor desse ângulo, e aí a gente faz a soma com 180. Agora, a gente vai observar onde a gente pode identificar o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo raso e o ângulo obtuso. Então, é bem fácil da gente identificar, né? Primeiramente, quem? O ângulo de 90 graus, quando a gente tem um encontro de duas retas perpendiculares. Então, facilmente a gente consegue ver que nós temos aqui, ó, ângulo de 90 graus. Na porta de baixo e aqui nessas janelas, tá certo? Onde mais a gente pode ver medida de ângulo? Esse ângulo aqui, se a gente observar, a gente pode ver que ele é maior do que 0 e menor que 90, então ele é um ângulo agudo. Esse aqui, agora, será que ele é maior ou menor do que 90 graus? Vamos identificar. Para ser de 90 graus, ele teria que ter essa medida aqui, ó. Vou colocar aqui em roxo, será que dá para vocês verem? Ele teria que ter essa medida aqui, ó, para ser 90 graus, mas ele está passando dos 90 graus, então significa que ele é um ângulo obtuso, este ângulo aqui da parte de cima da casa. E aqui, em cima dessa janela, olha só o que a gente tem. Temos meia volta, temos um ângulo raso, certo? Então, vamos continuar exercitando. Com auxílio do transferidor, vamos obter a medida da abertura dos ângulos a seguir. Então, nós temos 4 itens. E como que a gente faz para obter a medida usando o transferidor? Posicionando, né, o centro do transferidor em cada um dos vértices e a gente obtém a medida dos ângulos. Olha só, no item A, gente consegue identificar que a medida é de 35 graus. No item B, a medida é 120 graus. No item C, a medida é 80 graus, um ângulo agudo. E no item D, a medida é 165 graus, um ângulo obtuso. Então, se a gente posicionar ali o transferidor, a gente consegue obter exatamente a medida desse ângulo. Não é legal? Então, assim, a gente consegue fazer as nossas medições de ângulos com o uso do transferidor. Então, essa foi a nossa aula sobre ângulos.